Boa noite. Boa noite. Segunda-feira, dia de jogo do Brasil, não será feriado em São Paulo. Torcedores deixam mais de 40 toneladas de lixo nas ruas da Vila Madalena. A Espanha, atual campeã do mundo, perde para o Chile e está fora da Copa. Chilenos sem ingresso derrubam grades e invadem o Maracanã. Polícia efetua dezenas de prisões. Sem teto bloqueiam a Avenida 23 de Maio, principal ligação do centro com a Zona Sul. Novo relator do Mensalão Petista no Supremo quer retomar logo o julgamento de recursos. Crescem as vendas de roupas de inverno para cães, mas é preciso tomar alguns cuidados. As informações do trânsito nesta saída de feriadão prolongado. Segundo a CT, São Paulo tem agora 119 quilômetros de congestionamento. E de acordo com a companhia, 1.700.000 veículos devem deixar a capital rumo ao interior e ao litoral. E começamos agora, gente, pela Marginal Tietê, na altura da ponte da Vila Guilherme. O motorista que vai no sentido Ayrton Senna encontra alguns pontos de parada, mas segue fluindo. E agora vamos para o corredor Norte e Sul, Avenida Moreira Guimarães. Embaixo do vídeo, o trânsito segue bom na direção da Zona Sul. Acima do vídeo, também para quem segue para o centro, trânsito tranquilo. E agora vamos aqui na Avenida Paulista, na altura do MASP, à esquerda para quem vai para o Paraíso. Alguns pontos de lentidão. Do outro lado, quem vai no sentido Consolação, também alguns pontos de parada. Prefeito Fernando Haddad envia à Câmara projeto para a criação de feriado já na segunda-feira, dia do próximo Jogo do Brasil, mas a votação não aconteceu. A repórter Carla Rodeiro está na Câmara Municipal de São Paulo e tem mais informações. Carla? Foi isso mesmo, Gabriel. Não houve quórum e a sessão foi encerrada antes que a proposta fosse votada. Na verdade, foi uma manobra dos vereadores. A maior parte deles, inclusive alguns da bancada do governo, pressionada pelo comércio, que alega prejuízos com mais feriados, não concorda com a medida. Bem, em maio, a Prefeitura já tinha tentado convencer os vereadores para que nos dias de Jogos do Brasil fosse feriado, mas só conseguiu o aval da Câmara para decretar ponto facultativo, que vale apenas para funcionários públicos. E é isso o que deve valer na segunda-feira. Bem, mais cedo, o secretário de Transportes e também o prefeito Fernando Haddad falaram sobre os motivos que levaram a Prefeitura a pedir hoje, sem sucesso, que a Câmara reconsiderasse a decisão. Vamos ouvi-los. O que nós entendemos é que no dia 23, que é segunda-feira, haverá um jogo em São Paulo, no começo da tarde, e um jogo do Brasil, fora de São Paulo, no fim da tarde. Combinando isso com a volta do feriado, vai ser prolongado para muitas pessoas, em virtude do ponto facultativo da sexta-feira, isso poderia trazer muito transtorno para a cidade. 4 orientações importantes. A primeira, usar preferencialmente o transporte público, coletivo. Segundo, na segunda-feira, sair de casa ou se locomover de carro, se for extremamente necessário. Terceira, no final do dia, no horário do jogo, de preferência, assistir o jogo no seu local de trabalho, onde a pessoa está naquele momento. E a quarta, o incentivo à carona. O movimento dos trabalhadores sem teto fez mais um protesto em São Paulo pela votação do plano diretor. O destino do grupo foi o Sindicato da Habitação. Para o grupo, vereadores ligados ao setor imobiliário adiam a aprovação do texto. Os manifestantes deixaram o metrô Paraíso debaixo de chuva. Seguiram encaminhada pelas ruas do bairro. 3.000 segundo a Polícia Militar, 15.000 segundo os organizadores do movimento. A Polícia Militar organiza agora a entrada dos manifestantes aqui na 23 de maio, no sentido aeroporto. O trânsito já está bastante complicado, porque estamos em véspera de feriado, nos dois sentidos agora. Bastante congestionamento aqui na avenida.
E ali os manifestantes se preparando aí para entrar na avenida. Os líderes do MTST combinaram com a polícia fechar 2 faixas da 23, mas não foi possível e não foi por culpa do movimento. Os motoristas, de uma forma bastante imprudente e até irresponsável, começaram a passar do lado da manifestação em alta velocidade. Então nós fechamos a via para a segurança dos manifestantes. O trânsito ficou ainda mais complicado. A chegada ao prédio do Secov, o Sindicato da Habitação, na Vila Mariana, foi tensa. A Polícia Militar fez um cerco ao prédio. O batalhão de força tática chegou com escudos, mas não houve confusão. O MTST quer pressionar os vereadores a votarem o plano diretor da cidade e acusam empresas de construção e do setor imobiliário de fazerem pressão para mudar regras que seriam de interesse popular. Segundo coordenadores do movimento, já está acordado que a mudança de zoneamento no terreno invadido em Itaquera, na zona leste da cidade, não estará no plano diretor, mas será votado em um projeto de lei à parte no mesmo dia. O MTST tem um acordo com o governo federal para a construção de moradias no programa Minha Casa Minha Vida, mas para isso será preciso transformar a área em zona de interesse social. Os grandes financiadores de campanha são justamente são as empreiteiras, construtoras e também são as líderes na especulação imobiliária no país. Nós lutamos por moradia. As áreas hoje da cidade são praticamente todas de posse delas. E também são os financiadores das campanhas dos candidatos a vereadores, governadores e prefeitos. Estamos aqui hoje justamente para denunciar isso. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Chile e Holanda são os primeiros classificados para as oitavas de final da Copa do Mundo. E olha, a Espanha, campeã do mundo, está fora. Só resta saber agora quem vai terminar em primeiro no grupo. Celso Cardoso. Pois é, Estela, quem diria? O Chile eliminou a Espanha ao vencer o jogo agora há pouco por 2-0. A vitória chilena classificou a Holanda, que um pouco mais cedo venceu a Austrália em jogo bem disputado. Estádio da Beira-Rio, em Porto Alegre, o primeiro gol aconteceu aos 19 minutos do primeiro tempo. Arjen Robben fez 1-0 para a Holanda. No minuto seguinte, Tim Cahill, aos 20 minutos, deixou tudo igual, 1-1. Aos 9 do segundo tempo, Maio Jedinak virou o jogo para a Austrália. 2-1, cobrando pênalti. Robin van Persie empatou o jogo logo em seguida, 2-2. E Memphis Depay, aos 23 do segundo tempo, definiu o placar. Holanda 3, Austrália 2. Esse jogo também foi uma surpresa. Tudo bem, o resultado, a vitória da Holanda, mas o tanto que a Austrália jogou e quase venceu o jogo. E agora, impressionante, foi a Espanha fora da Copa do Mundo, atual campeã, né, Celso? Bom, vamos por partes. Primeiramente sobre esse jogo da Holanda e da Austrália. Surpreende porque a Holanda fez 5-1 na Espanha logo de cara. Mas a Austrália tem um time bem montadinho, taticamente e tal, não é um time... Mas quem assistiu o jogo do Chile com a Austrália, viu que a Austrália não estava muito bem também, né? São circunstâncias do jogo. Eu não fico tão surpreso assim. Claro que a Holanda fez a parte dela, venceu a partida. Aliás, a nota triste desse jogo é que o Bruno Martins, jogador holandês, ele, num choque com o Cahill, ele caiu de cabeça no chão e foi hospitalizado com um leve traumatismo craniano. A Holanda volta para o Rio, onde está concentrada, e o Bruno Martins permanece em observação no hospital em Porto Alegre. Menos mal, porque havia uma suspeita de lesão na coluna, o que seria muito mais grave. Holanda classificada, disputa agora o primeiro lugar com o Chile e o Chile sim fez uma grande partida diante da Espanha, conseguiu uma vitória por 2-0. A Espanha, essa eliminação precoce, ela é uma surpresa, só que tem um detalhe, todos os últimos campeões, desde 98, exceção feita ao Brasil, eles foram eliminados na primeira fase. França, a Itália e agora a Espanha. Se repete, então. E o jogo Chile e Espanha no Maracanã foi marcado, gente, por muita confusão. No Rio de Janeiro, torcedores chilenos invadiram o estádio e foram detidos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 90 pessoas foram presas.
Pelo menos 100 torcedores chilenos invadiram o centro de imprensa do Maracanã momentos antes do jogo entre Espanha e Chile. O grupo foi contido pelos seguranças particulares da FIFA. Depois de dominados, os chilenos foram conduzidos para a delegacia. O primeiro jogo no Maracanã também teve invasão, só que de um grupo menor de torcedores argentinos. As invasões apontam falhas no sistema de segurança, já que há barreiras policiais em ruas no entorno do estádio, onde só deveriam passar torcedores com ingressos ou pessoas credenciadas. E o dia também foi marcado por um protesto em Porto Alegre. No ato contra a Copa, pelo menos 3 pessoas ficaram feridas. Cerca de 100 pessoas se concentraram no centro de Porto Alegre, a cerca de 4 quilômetros do estádio Beira-Rio, que recebeu hoje o jogo entre Holanda e Austrália. Os manifestantes foram cercados pelos policiais que usaram bombas de efeito moral para dispersar o grupo. Pelo menos 3 pessoas ficaram feridas sem gravidade. Celso, no caso da invasão dos torcedores do Chile, eles alegaram, alguns sites afirmaram isso na internet, que eles teriam ingressos, mas foram enganados por uma agência. Isso aí a gente não sabe, mas nada justifica invadir. Não, e você tem 2 detalhes tristes nessa história. Primeiro, a organização. Né? Só pode realmente ter acesso quem tem ingresso. Segundo, que já havia uma má intenção, houve uma desculpa de que um estava passando mal, queria uma ambulância e eles aproveitaram essa falha de segurança para invadir. E já houve uma invasão também de argentinos. Os argentinos. Pois é, o que mostra que a segurança no Maracanã está falha. E neste momento, na Arena da Amazônia, em Manaus, Croácia e Camarões estão jogando. A partida começou às 7 da noite e, por enquanto, né, Celso, 0-0? Não tem mais. A Croácia acabou de fazer um gol e está vencendo Camarões por 1-0, que de certa forma é bom para o Brasil, porque aí vai encarar a seleção de Camarões eliminada da Copa, então a tendência de um jogo mais fácil. É um resultado bom para o Brasil. Presidente Dilma Rousseff disse estar confiante de que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo. Depois da cerimônia de lançamento da segunda etapa do Pronatec, Dilma disse que não ficou frustrada com o empate de ontem contra o México. E para ganhar, às vezes, é preciso passar por 1-0. Celso, a presidente acabou de dizer que está confiante aí. Você acredita que pelo futebol mostrado ontem do Brasil, é possível o Brasil ganhar a Copa do Mundo? É possível acreditar nisso, que a presidente do Brasil acredita? Bom, obviamente que a gente tem que acreditar sim. Existe a possibilidade do Brasil ganhar a Copa pelo time que tem, por jogar em casa e tudo mais. E outra coisa, o Brasil não foi tão bem ontem, só que nós não podemos desconsiderar o que fez o México. O México ontem ele teve uma partida primorosa. Em vez de respeitar demais o Brasil, ficar aguardando o Brasil para explorar foi para o ataque. Né? Até porque a seleção brasileira ela tem algumas deficiências defensivas que o Filipão, inclusive, está procurando corrigir. E aí, claro, os adversários observam muito bem uma Copa do Mundo. A Croácia já fez o segundo, 2-0 sobre o Camarões. Um resultado bom que o Camarões vai chegar eliminado para jogar com a gente. E a Copa do Mundo que tem amanhã mais 3 jogos da fase de grupos, um aqui em São Paulo, né? Veja as partidas programadas para esta quinta-feira. Colômbia e Costa do Marfim se enfrentam à 1 da tarde no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Às 4, um jogaço. Uruguai encara a Inglaterra. Na Arena Corinthians, aqui na capital paulista. E encerrando o dia, Japão e Grécia. Duelo no Estádio das Dunas, em Natal, às 7 da noite. Lembrando que todo o calendário de jogos segue o horário de Brasília. E pelo grupo do Uruguai, a Costa Rica, grande surpresa do Mundial, fala em classificação. Depois de vencer os uruguaios por 3-1 na estreia, os costarriquenhos agora sonham em surpreender os italianos. Foi o último treino em Santos antes do duelo com a Itália na próxima sexta-feira. A Costa Rica já seguiu viagem para Recife e esse jogo vem despertando muita expectativa no país da América Central. E os atletas sabem que podem fazer história em mais um confronto contra um campeão do mundo. Mas para isso terão que observar atentamente os pontos fortes do adversário. O zagueiro Pipo Gonzalez aponta o atacante italiano Balotelli como um dos perigos. Será um prazer marcar um atacante renomado como Balotelli.
Conheço a sua qualidade e estudei a movimentação dele no duelo com a Inglaterra. Trabalhei essa semana pensando nisso, afirmou o jogador. Características que ele tem, mas trabalhamos não só esta semana, sino desde há meses em... O volante Barrantes citou o meia Pirlo e a possibilidade de uma marcação individual. Não, eu creio que... Não haverá marcação especial. Vamos, lógico, ficar atentos, pois sabemos que ele é o organizador e criador de jogadas de perigo da Itália. Claro, uma atenção especial quando ele estiver com a posse de bola e diminuir os espaços, declarou. E a Costa Rica garante que vai jogar pela vitória. Você sabe que é um grande rival, que é um equipe que... É um grande rival, cheio de virtudes, mas queremos os 3 pontos e assim assegurar a classificação, falou Gonzalez. Para tratar de sumar uma vitória, que é o que queremos aqui. O jogo na próxima sexta-feira acontece à 13h na Arena Pernambuco. Já pelo grupo da Argentina, más notícias para a seleção da Bósnia. Não bastasse a derrota para os argentinos na estreia, o time bósnio perdeu um importante jogador para o decisivo confronto contra a Nigéria. Era um lance normal de treino, uma dividida. E lá se vai o capitão Sparrit para o chão. O pisão do companheiro causou uma torção no tornozelo. E o zagueiro de 33 anos que defende o Bayer Leverkusen teve de ser carregado para fora do campo. Mais um problema para o técnico Safet Susic, que já não pôde contar com o meia Salihovic na estreia contra a Argentina. Com dores na panturrilha, o jogador do Hoffenheim segue treinando separado do resto do grupo. Na coletiva realizada antes do treino, o volante Bezic ainda não imaginava o que ia acontecer com o capitão do time, mas já esbanjava mau humor. Olha a resposta que ele deu a um jornalista bósnio que queria uma análise da atuação dele contra a Argentina. Ne volim ja puno o sebi da pričam, više bi volio sad u utakmici pričati, to nek drugi čuju kako sam ja igrao ili ne znam. Sad ja nešto prekomentarisati ne volim o tim. Lógico que eles sonhavam com um resultado melhor, mas a derrota para a Argentina estava dentro do previsto. Agora a Bósnia e Herzegovina tem 2 jogos para conseguir a classificação para as oitavas de final em sua primeira participação em Copas do Mundo. Neste sábado, o adversário será a Nigéria em Cuiabá e na próxima quarta-feira, o Irã em Salvador. Spremamo se, tu smo da pripremamo tu utakmicu na najbolji način. Mislim, gledao sam utakmicu Iran, Nigerija. Bilo je veoma teška utakmica, čvrsta, mislim, idu. Fizički je jako bila, tako da normalno da nas očekiva teška utakmica i ništa, mi ćemo kao uvijek, kao što je rekao isto Mohamed prije, mi uvijek ulazimo u utakmicu, dadnemo se od sebe da pokušamo da pobjedimo i ja mislim da ćemo to da uradimo protiv Nigerije. E olha, uma notícia triste envolvendo a Copa do Mundo aconteceu na Nigéria. Uma explosão durante a exibição do jogo Brasil e México matou 21 pessoas e deixou 27 feridas em Damaturu, no norte do país. A transmissão era feita através de um telão na cidade e entre as vítimas estavam jovens e crianças. Segundo moradores, a bomba estava escondida em um veículo estacionado diante do local de transmissão. Por enquanto, nenhum grupo assumiu a autoria do ataque, mas há suspeitas de que o grupo radical Boko Haram, que já executou ataques similares, esteja por trás do ato. Do Brasil, o time da Nigéria mandou uma mensagem de apoio às famílias e apelou aos responsáveis pela explosão para que interrompam os ataques no país. Atualizando. Retificando, na verdade, a Croácia vence a seleção de Camarões por 1-0. Isso aí, Celso. Muito obrigada. Boa noite para você. Amanhã. E é com você, Gabriel. Bares e restaurantes da Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo, tiveram que começar o dia limpando calçadas. Isso porque ontem milhares de torcedores tomaram as ruas do bairro para acompanhar os jogos da Copa e acabaram deixando muita sujeira para trás. Nesta época de Copa, quem vê a Vila Madalena assim, cheia de carros e com as ruas limpas, não imagina como ela se transforma. Teve gente que ficou surpresa com a quantidade de pessoas que visitou o bairro para ver o Jogo do Brasil nos bares e restaurantes. As pessoas
acabam invadindo os estabelecimentos, acabam invadindo as moradias para poder fazer as necessidades. Isso é uma coisa que eu vejo e aí acabam fazendo na rua. A reunião dos torcedores atraiu milhares de pessoas ao bairro e os carros tiveram dificuldades de passar nas vias repletas de torcedores. Não tem como passar, tipo, a rua lá dos bares ficam fechadas. Este trecho da rua Aspicuelta, próximo do cruzamento com a rua Fidalga, é cheio de bares. A rua tem amanhecido com tanta sujeira e até cheiro de urina que a primeira providência dos comerciantes no dia seguinte às festas tem sido sempre limpar a sujeira e lavar a calçada. Tatiana nunca tinha aberto o restaurante durante a noite. Foi a primeira e última vez. Muita gente, assim, querendo invadir meu banheiro, meu restaurante. Então não foi nada agradável. As caçambas usadas para entulhos estavam cheias de garrafas de bebidas. De acordo com a prefeitura, até a hora do almoço de hoje, mais de 40 toneladas de lixo tinham sido recolhidas nas ruas da Vila Madalena. E ainda havia latinhas de cerveja no chão. Eu sou morador também, estamos sendo prejudicados, os comerciantes também. Então a subprefeitura nos atendeu muito bem, está disposta a ajudar a gente, para a gente tentar remediar agora nesse primeiro momento aí, remediar porque vem oitavas de final, vem quartas de final, tem jogos importantes aqui em São Paulo. A vice-prefeita e secretária de Esportes de São Paulo, Nádia Campeão, disse hoje, em entrevista coletiva para a imprensa, que a cidade estava preparada para receber uma quantidade grande de turistas na região de Itaquera, no Vale do Anhangabaú e até na Avenida Paulista, mas não na Vila Madalena. Nós vamos reforçar todos os aspectos que precisam ser reforçados para o padrão de presença lá de todos ser melhor. É trânsito, é limpeza e outros itens que a gente precisa examinar. E agora vamos ao comentário de Bob Fernandes. Inevitável a política no debate futebolístico, já que o debate político no Brasil está futebolizado há muito tempo. A tática é medíocre, só marcação duríssima sobre adversários e ausência quase absoluta de ideias. Semelhanças, até aqui, com o meio-campo da seleção. E não é de hoje. A eleição de 89 foi um esgoto. E pancada foi a primeira reação do PT ao Plano Real. Bola nas costas e 2 derrotas seguidas. Em 2002, contra a ascensão de Lula, a estratégia do medo. Resultado, risco o país acima dos 4.000 pontos, dólar bem acima dos R$3 e 3 derrotas em 12 anos. Acirrou-se a disputa. Com a expansão das redes sociais, opinião publicada não é mais sinônimo de opinião pública. Já não existem donos da verdade. Também por isso, a futebolização de tudo. Bolsa Família, cotas, Enem, gás da Bolívia, cães Beagle, Supremo Tribunal, tudo. Sempre a negação do outro. Ninguém quer ouvir ninguém. Frustrações e ressentimentos pessoais se travestem de razão política, ao invés do divã, a agressão, a ofensa nos debates. À exceção dos sábios, seríamos uma nação de fracassados. Daí o bordão Imagina na Copa. Teve obra superfaturada? Sim, em governos da situação e da oposição. As prioridades deveriam ser outras? Sim, e isso, as lideranças, oposição incluída, deveriam ter pregado há 7 a 4 anos, mas optaram por ficar bem na foto. Uma grande Copa do Mundo, a melhor das últimas décadas. Para além dos gramados, o habitual. Os que têm privilégios xingam e nem percebem que estão diante do espelho. Entre perplexos e admirados, jornalistas, seleções de torcedores de todo o mundo estão vivendo o Brasil e suas brutais contradições. De um lado, os privilégios, do outro, a miséria e a reação, os protestos. Festa e alegria, mesmo de quem nada ou quase nada tem. E discursos odientos que negam, mas não resistem à história do Brasil. Boa noite. Parte dos funcionários e professores das 3 universidades estaduais de São Paulo, USP, Unesp e Unicamp, está em greve há 21 dias. Além de reajuste salarial, eles reivindicam melhorias nas condições de trabalho. Esta semana, o movimento ganhou força com a adesão de alguns médicos e funcionários do Hospital Universitário da USP. No prédio do Hospital Universitário da USP, cartazes avisam sobre a greve. De acordo com a universidade, a paralisação dos funcionários e médicos respeita a regulamentação do setor. Hoje, todos os exames agendados foram suspensos.
e apenas os atendimentos de urgência e emergência foram mantidos, cerca de 800 por dia. Porque meu filho estava com febre muito alta, vomitando, o ouvido está inflamado, eles atenderam. Além de um reajuste salarial, os funcionários reclamam das condições de trabalho. Segundo os coordenadores da greve, o hospital tem capacidade para atender até 6.000 pessoas por mês, mas o número chega a ultrapassar os 20.000 atendimentos. O HU ficou com toda a demanda da Zona Oeste. Caiu a qualidade, os funcionários não deram conta, chegaram ao estado de estafa física e mental, e aí aumentou o número de doenças dos funcionários e piorou a qualidade de atendimento. Os professores e funcionários das 3 universidades estaduais de São Paulo, parados há 21 dias, pedem um reajuste salarial de 9,78%. 6,78% de correção da inflação, mais 3% de recomposição salarial. Hoje o protesto foi feito em forma de uma aula pública bem aqui na Praça da Sé, no centro da capital paulista, para falar sobre a qualidade da educação. Uma forma de mostrar para a população a necessidade da greve, que, segundo os organizadores, não tem prazo para terminar. A nossa data base é 1º de maio. Então, do nosso ponto de vista, em 1º de maio nós já teríamos uma definição clara da pauta unificada, né? Isso não aconteceu. Eles fizeram uma primeira reunião que não foi de negociação, porque foi uma reunião onde eles apresentaram um não reajuste de 0%. E nós dissemos com todas as letras, isso significa arroxo salarial, e arroxo salarial significa perda de salário. Os estudantes também dão apoio à greve e dizem que a falta de investimento nas universidades já afeta a rotina na sala de aula. O fato de não ter, por exemplo, diversos reagentes em laboratórios, em cursos como química, farmácia, prejudica diretamente a qualidade da USP, que é um patrimônio da sociedade, a gente quer que mantenha com alto nível. De acordo com o CRUESP, Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas, atualmente há 17 unidades em greve parcial. O Conselho disse estar pronto para retomar as negociações assim que cessarem ocupações e piquetes na USP, Unesp e Unicamp. Aqui em São Paulo, o dia até começou com sol, mas a aproximação de uma frente fria provocou chuva hoje na capital e chegou a cair granizo na Zona Sul durante a tarde. As temperaturas também caíram. Neste momento, os termômetros da cidade marcam 19 graus. E como será que fica o tempo no feriado? Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Uma forte massa de ar frio atua na região sul e há risco de geada generalizada no Rio Grande do Sul. A capital gaúcha amanhece com apenas 4 graus. A frente fria que agora está no oceano deixa o dia chuvoso no litoral de Santa Catarina e do Paraná e na costa do Sudeste. No sul do Brasil, durante a tarde, o frio continua. Máxima de apenas 13 graus na capital gaúcha e em Curitiba, 18 graus em Florianópolis. Vai ter jogo em Brasília, com dia nublado e máxima de 26 graus. Em Natal, com calor de 31 e chuvas passageiras. E também aqui na capital paulista. A previsão para essa quinta-feira, feriado de Corpus Christi, é de tempo fechado, com chuva fraca no sul e no leste do estado, incluindo a região metropolitana. No interior, muita nebulosidade, sol escondido e temperaturas mais amenas. Máxima amanhã de 24 graus em Marília e em Presidente Prudente. Na região de Ribeirão Preto, a máxima chega aos 27 graus. No litoral, não faz mais que 20 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Aqui na capital, a temperatura fica baixa, chove fraco e faz frio o dia todo. O feriado começa com termômetros na casa dos 13 graus. Durante a tarde, máxima de 17. No final da semana, o tempo abre, mas continua friozinho. Máxima de 18 na sexta e de 20 graus no sábado. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Um dos principais pontos turísticos da cidade, o Parque do Ibirapuera, faturou o título de melhor parque do Brasil e 8º melhor parque do mundo, de acordo com o site de viagens TripAdvisor. Reduto Verde da cidade, o Ibirapuera é muito procurado por todos os estrangeiros que passam pela capital paulista durante a Copa do Mundo. Veja na reportagem de Renata Falzoni. O Parque
do Ibirapuera acaba de ser eleito pela TripAdvisor como o melhor parque do Brasil. Com 1.584 quilômetros quadrados, o Ibirapuera é o terceiro maior aqui da cidade de São Paulo. Ele tem uma pista de Cooper, quadras multidesportivas, uma ciclovia que também é muito usada para transporte, um imenso lago formado pelas águas do Rio Sapateiro. Além disso, museus, o planetário, a Oca. Eu acho um parque muito bom, assim, ótimo, né? Um ambiente também familiar, entendeu? Eu frequento demais esse parque aqui, eu considero a minha segunda casa. Eu gosto de atividade física, comecei a fazer uns 3 anos para cá e admiro quem faça. Além disso, o parque é um dos pontos preferidos dos estrangeiros de passagem aqui pela capital. É muito lindo este parque, estamos disfrutando muito. Chegamos ayer e já estamos acá. Yeah, this park's awesome. I can't believe, like, you're walking, you don't know that you're in the city. You don't hear it, you're in a different place. It's beautiful, beautiful. Creo que es genial para los citadinos venir acá y jugar fútbol. Estoy emocionado de decirles que yo jugué en Brasil, con gente brasileña y con gente de allá. Yo colombiano soy, yo vengo a alentar a nuestra selección. ¡Vamos Colombia! E tá bacana ver os gringos jogando aqui no teu campo? Eles estão tentando aprender um pouco com a gente, né? A gente tá precisando um pouco mais de aula. Tá meio duro, pessoal, e o corpo da galera tá duro, mas tá legal. Ministério Público de São Paulo pede à Justiça a condenação do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Robson Marinho. A promotoria quer que ele perca o cargo e tenha os direitos políticos suspensos. Essa é a primeira ação contra Marinho na Justiça. Caso seja aceita, o conselheiro do TCE se tornará réu por improbidade administrativa. Ex-secretário da Casa Civil no governo Covas, Robson Marinho é acusado de receber propina para favorecer a Alstom em contrato na área de energia com o Estado em 98. A ação principal contra ele tem base em depoimentos de testemunhas e documentos encaminhados pela Suíça ao Ministério Público Paulista. Os documentos foram traduzidos e anexados à ação. Atualmente, Marinho está afastado do TCE devido a uma licença-prêmio. Ele deveria voltar à função na última segunda-feira, mas renovou a licença por mais uma semana. E o Ministério Público arquivou uma investigação contra o ex-governador de São Paulo, José Serra, do PSDB, na ação que apura a prática de cartel em licitações da CPTM e do metrô de São Paulo. De acordo com a promotoria, Serra não participou de acordo entre a multinacional alemã Siemens e a espanhola CAF em uma licitação aberta pela CPTM para a aquisição de 40 novos trens do projeto Boa Viagem. O pedido de arquivamento do inquérito foi encaminhado na semana passada ao Conselho Superior do Ministério Público, colegiado da instituição que tem poderes para homologar a medida. Ministro Luiz Roberto Barroso afirma que vai pedir ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, a inclusão na pauta de julgamentos da próxima sessão, que acontece na quarta-feira, dos recursos dos presos do processo do mensalão petista. Segundo o ministro, há mais de uma dezena de recursos de condenados pendentes. Os recursos dizem respeito a pedidos de transferência para prisão domiciliar, autorização para trabalho externo e supostas infrações cometidas durante o cumprimento da pena. Os recursos estavam com Barbosa, que não tinha dado previsão de quando os levaria a julgamento. Ontem ele anunciou a saída da relatoria do caso em razão da suposta atuação política de advogados dos condenados. Com a saída de Barbosa, Barroso foi escolhido por sorteio como novo relator. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, o ministro Marco Aurélio Mello disse que a saída de Barbosa da relatoria do mensalão petista fragiliza o STF. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli.
Entra na reta final o prazo para a definição da aliança que vai apoiar a candidatura de Geraldo Alckmin à reeleição. E o nosso entrevistado é o deputado estadual do PSDB, Cauê Macris, líder da bancada tucana na Assembleia Legislativa Paulista e vice-presidente do Diretório Estadual do PSDB em São Paulo. Deputado, obrigada por estar conosco. Deputado, bom, depois daquele xingamento à presidente da República, Dilma Rousseff, na abertura da Copa, a repercussão continua. Nas redes sociais, ainda inclusive do lado do PT, foi assumida assim, uma defesa da presidente, o que se entende perfeitamente. Entretanto, o ex-presidente Lula e Fernando Henrique Cardoso também entraram nessa esteira e trocaram aí farpas, ofensas e críticas recíprocas. Foi dado o tom que nós teremos na campanha eleitoral desse ano? Vai ser nessa base? Olha, primeiro, boa noite a você, boa noite a todos os amigos telespectadores. É um prazer muito grande estar com vocês aqui no programa. Obrigada. Não é o que o PSDB quer, uma campanha do ódio. Infelizmente, a gente tem visto que o tom em relação à campanha eleitoral deste ano, ela tem se elevado de uma maneira onde a população mesmo não quer, começando inclusive em relação aos xingamentos ao presidente da República. Nós somos totalmente contra o xingamento, não só a presidente da República, como qualquer outra pessoa e qualquer outro ser humano. Nós temos que parar para pensar que nós defendemos a liberdade de expressão, mas essa liberdade ela não pode atingir o próximo. E o que nós queremos, inclusive o próprio senador Aécio Neves, que é o nosso presidente nacional do partido, é uma campanha de propostas, é uma campanha de diálogo, é uma campanha onde será discutido o futuro do país que passa por um momento muito de dificuldade. Bom, nós vimos agora há pouco uma notícia referente ao ex-ministro Joaquim Barbosa. Ex-ministro não, o ministro Joaquim Barbosa, ele deve ser ex-relator. Que não é mais o relator daquele processo do chamado mensalão. Mas é interessante, ele já foi muito ofendido com xingamentos muito graves, a começar da questão da etnia, o fato dele ser negro, é chamado até de capitão do mato. E que são ofensas à autoridade institucional, como a presidente da República, que é a presidente de todos os brasileiros, é o presidente do tribunal mais alta, a corte do país. O que está acontecendo, hein, deputado? Essa falta de civilidade que nós vemos quando o cidadão sente, pode ser político também, não é só o cidadão comum, mas sente que não está satisfeito, que não concorda, ou que seja adversário político e parte para essa baixaria de xingamento. Olha, Maria Lídia, eu vou ser bastante sincero com você. Eu, apesar da minha pouca idade, eu tenho 31 anos de idade, já tenho aí 12 anos de vida pública, já fui vereador, presidente de Câmara, e desde o início da minha vida política eu sempre fui colocado por grandes líderes e orientado por grandes líderes como foi o Mário Covas, Franco Montoro, e eles sempre diziam uma coisa, o político ele não pode ter apego ao cargo e ao poder, porque a principal função do político é servir. Nós estamos lá para servir e recebemos uma procuração da população, da sociedade, para poder tomar as decisões dos rumos em que o país, seja o nosso Estado, tem que ser tomado. E quando a gente recebe essa procuração, nós não podemos ser apegados ao ponto de que, se existir qualquer iminência de se perder o poder, que se baixe o nível e deixe, principalmente, a respeitabilidade que deve se existir, o discurso do tom político, o discurso do tom do debate de ideias e aquilo que a gente acredita que é o melhor para o nosso país, fazer com que a campanha política vire uma campanha de ódio. Não é o que nós queremos. E o PT, com a queda da presidente Dilma, aqui em São Paulo, com o ministro Padilha estagnado nos 3% das pesquisas, começa a ficar preocupado e achar que vai buscar, de qualquer maneira, a mudança. Bom, a luta na campanha eleitoral é legítima. No caso, o senhor puxou o nome do adversário, Padilha, Alexandre Padilha, adversário de Geraldo Alckmin em São Paulo. O ex-presidente Lula está
firme ao lado de Padilha. Nós vimos na convenção o tom dos discursos, a parceria. O senhor teme a força de Lula, que já elegeu Dilma Rousseff, Fernando Haddad, que também nessa fase da eleição estava lá embaixo nas pesquisas? Você disse bem, o presidente Lula está engajado, porém a presidente Dilma nem apareceu no evento dele. Mas a força é do Lula, né? Quem tem, já disseram que ele elege até posto. Mas a Dilma é presidente da República, né? Para um candidato a presidente, a governo do estado de São Paulo. É claro que nós não podemos nunca subestimar o adversário, né? Tanto o Lula quanto o PT, né, tem a sua força política, né? Eu acho que o PSDB e o próprio governador Geraldo Alckmin sempre diz isso, né? O adversário político, né, ele vai poder colocar suas ideias durante o processo de campanha eleitoral, né? Agora, eu acho que a população, principalmente aqui de São Paulo, né, com a eleição do prefeito Fernando Haddad, né, sabe das dificuldades que a população paulistana tem passado. Bom, mas falando em dificuldade, a Alckmin também enfrenta esse problema da crise da água, que está sendo bem explorado pelos adversários políticos. Invariavelmente, quando eu entrevisto adversários de outros partidos, o ataque à Alckmin é no sentido de responsabilizá-lo pela eventual falta d'água ou racionamento que São Paulo possa passar. Alguns bairros já estão passando. Então, a indagação, o senhor teme que esse problema da água possa tirar Alckmin da zona de conforto dos 44%, Maria Lídia, de preferência de voto? O governador nunca se situou numa zona de conforto, até porque a eleição ela vai se dar, né, no momento correto, onde a legislação eleitoral prevê. A verdade o estado de São Paulo é um verdadeiro canteiro de obras, né? Inclusive, eu fui relator do orçamento do estado, né, do ano passado para este ano agora, são 25 bilhões de reais só em investimentos. Né? Todos os municípios paulistas, nós temos 645 municípios paulistas, estão recebendo investimentos na área da educação, na área da saúde, na área de infraestrutura urbana, né? E todas as demais áreas, né, que nós temos. Então, é claro, temos um problema com relação à água? Temos. O governador Geraldo Alckmin foi à frente, né? Tomou as medidas que precisavam ser tomadas na questão de um problema, como qualquer gestor público. Agora, infelizmente, na capital paulistana, né, nós temos problemas em todas as áreas, né? Não temos uma área específica que tem problema. São Paulo, infelizmente, vive um caos, né, e não é o que nós queremos. Bom, agora, deputado, eu estava me preparando para a sua entrevista e vi que tanto o senhor como o seu pai, importante liderança do PSDB, o deputado Vanderlei Macris, defenderam a ideia de que José Serra deveria sim sair candidato a deputado federal pelo PSDB nessas eleições. Eu vi isso. E se isso é um fato, a minha indagação é por que deputado federal e não candidato ao Senado, por exemplo? Olha, eu tive, inclusive, essa semana no escritório do nosso governador José Serra, né, que é uma grande liderança, não só no plano estadual, mas posso dizer com tranquilidade no plano federal, né, e o próprio governador disse, né, que estava à disposição do partido para enfrentar seja a luta federal, de deputado federal, ou seja a luta de senador. É claro que ambas as lutas, né, são importantes, mas nós temos que discutir nesse momento e dar oportunidade, né, de uma composição política. Então, acredito que o nosso governador José Serra tem condição de ser senador representando São Paulo, né, se assim for candidato. Mas ele mesmo tem uma convicção, né, que, se necessário, dentro de uma composição política, né, em relação ao governo do estado de São Paulo, né, ele tem condição também de ser um grande deputado federal. Bom, encerrando, o que é mais interessante para o Alckmin? A aliança com o PSB de Eduardo Campos ou com o Kassab, o PSD de Kassab, que está nesse vai, não vai? Olha, eu acho que as duas alianças são fundamentais, né, dentro do processo da reeleição do governador Geraldo Alckmin. Ok, e eu agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Estela. Olha, em meio ao frio e à Copa, crescem as vendas de roupas para cães. Mas os veterinários explicam que para algumas raças elas não são necessárias. Nina não é modelo, mas vive desfilando por aí de roupa nova. Tem praticamente um estilo para cada ocasião. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 13. Cão
campeão número 13 ainda vai dar sorte. Com certeza, tomara. Carolina, a proprietária dessa simpática pug de 7 anos, diz que a comunicação entre elas funciona muito bem e que Nina gosta, assim, da moda das roupinhas. Ela curte, ela gosta, ela aceita e eu acho que quando tá frio ela até sente falta. Eu deixo ela dentro de casa de roupinha, eu vejo que ela fica bem confortável. Mas afinal, é luxo ou necessidade? É necessário sim, em dias frios é necessário. Em dias de calor eu não coloco, né? Ela vai, até porque aí é o contrário, sente muito calor, então eu não ponho roupa. Os lojistas não reclamam, basta cair a temperatura para esquentar as vendas de roupinha pet. E opções tem aos montes, para macho, para fêmea, materiais diferentes, cores, capinha de chuva, olha só essa aqui para a fêmea, tem sainha com moletom, enfim, tem de tudo. Mas antes de agasalhar o seu animal de estimação, saiba que os veterinários não recomendam esse tipo de produto para todos os cachorros, não. Os animais que geralmente têm lesões de pele ou que eles já são alérgicos e a gente já tem isso comprovado, não é muito indicado ficar utilizando roupa, principalmente roupa de lã, porque ele pode piorar da alergia. Para cães grandes, não usar roupa também é símbolo de cuidado. Segundo a veterinária, algumas raças com pelos longos ficam mais confortáveis com temperaturas menores. Como, por exemplo, o Akita, o Husky, eles já estão bem mais preparados para a alteração da temperatura. Nesse caso, colocar uma roupa é prejudicial? Ah, sim. Aí, no caso deles, não há necessidade nenhuma. Mas dono de cachorro é uma raça que tem dificuldade em resistir a acessórios fofinhos. Tanto que o Brasil está em segundo lugar no ranking mundial do mercado pet, que fatura 15 bilhões de reais por ano. Eu não sei nem se a cachorrinha gosta, mas a gente fica louca. Você olha para as roupinhas, você quer levar todas. Tem clientes que compram 20, 30 de uma vez só. Faz a coleção. Para um único cachorro? Para um único cachorro. E os mais pedidos nesta temporada? Tem essa roupa de tricote que vende muito bem, que é para as meninas, né? Fica adequado à oncinha também. Tanto para o macho quanto para a fêmea também tem a jaqueta, que vende muito bem agora para ficar bem parecido com o dono. E agora na festa juninas tem a xadrez, está vendendo muito bem. A saída está sendo bem procurada. O espaço para a Copa também faz sucesso nesta loja. As roupas com estampa verde e amarelo não são tão quentes, mas estão em alta. Ou pelo menos estavam até o jogo contra o México. Vai levar uma camisetinha? Talvez, né? Tô com medo de comprar e depois o Brasil não passar. Se eu pudesse, levaria todos pra casa comigo da Pepino. Yeah! E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Com a Copa está ainda mais difícil de prestar atenção na economia, que já não andava muito animada. Nestes dias de jogos, então, tem acontecido menos coisas ainda. Mas hoje o governo apareceu com um mini pacote para tentar animar os empresários. Na prática, o governo divulgou que vai manter um programa de empréstimos a juros baratinhos. Dezenas de bilhões de reais de crédito a juros zero em termos reais. Quer dizer, se a gente desconta a inflação, a taxa de juros fica em 0%. Outra medida mais relevante é a volta do desconto do pagamento de impostos para empresas que exportam, que vendem para o exterior. O programa de empréstimo se chama Programa de Sustentação de Investimentos e está sendo prorrogado. Mas esse programa não tem conseguido sustentar muito investimento, gastos em novos negócios, fábricas, máquinas e equipamentos. A taxa de investimento na economia, na verdade, vem caindo. O que esse programa tem conseguido é baratear o custo do investimento e evitar que ele caia ainda mais e que assim venha mais desemprego. O empresariado está desanimado com a política econômica problemática do governo, com a inflação, com a alta de custos, com o dólar barato, que prejudica a empresa nacional. O programa de ajuda a empresas que exportam vai mais ou menos pelo mesmo caminho. Reduz um pouco o custo das empresas, que estão sendo prejudicadas pelo câmbio, pelo dólar barato, que facilita a entrada de importados. No fundo, esse pacote é mais político do que qualquer outra coisa. Ajuda a evitar demissões, no curto prazo, pelo menos. Tenta conquistar algum apoio dos empresários, que estão cada vez mais do lado da oposição a Dilma Rousseff. Para a economia, no médio prazo, para mais de 2 anos, não resolve nada. O clima para investir e para consumir está ruim por outros motivos. Inflação relativamente alta, intervenções erradas do governo em preços e regras da economia, falta geral de infraestrutura boa para produzir. Enfim, o pacotinho econômico da Copa é apenas um remendo provisório com intenções políticas eleitorais. Boa noite.
Japão aprova a lei que proíbe a posse de pornografia infantil. A medida era exigida havia anos por vários grupos da sociedade civil. A lei prevê penas de prisão de até 1 ano e multa de até 1 milhão de ienes, valor que corresponde a 22 mil reais. Até então, apenas a produção e a distribuição de documentos eram proibidas e penalizadas, mas a simples posse era permitida. A previsão é de que a lei entre em vigor em julho e as punições vão começar a ser aplicadas 1 ano depois. Até a aprovação da nova legislação, o Japão era o único país do G7 no qual a posse de pornografia infantil era legal. Segundo a ONU, o Japão é o maior produtor e consumidor de pornografia infantil do mundo. Na Malásia, pelo menos 5 pessoas morreram e 32 estão desaparecidas após o naufrágio de um barco que transportava imigrantes ilegais. O barco afundou durante a noite e 60 pessoas foram resgatadas. Algumas conseguiram nadar até a costa depois do acidente. A embarcação, com 97 pessoas, transportava imigrantes indonésios. Segundo autoridades, um helicóptero e 5 embarcações participam das atividades de busca. No Iraque, insurgentes tomam o controle de mais da metade da principal refinaria de petróleo do país. Os insurgentes atacaram o complexo com projéteis e um deles caiu em um depósito de combustível, provocando um incêndio no local. Ainda hoje, o Irã colocou como condição para uma eventual cooperação com os Estados Unidos no Iraque o bom andamento das negociações nucleares do país. Estados Unidos executam os primeiros presos após a polêmica sobre mortes com injeção letal. 2 homens foram mortos na noite de ontem nos estados da Geórgia e do Missouri. A polêmica aconteceu depois de um presidiário morrer após longa agonia causada por uma injeção letal no estado de Oklahoma em abril. Segundo o porta-voz dos sistemas penitenciários estaduais, não foram registrados incidentes nas execuções de ontem. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. E eu volto daqui a pouco com mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até já. E o Jornal da Gazeta volta amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá. Hoje, 10h30 da noite, o Todo Seu recebe a lendária atriz Bibi Ferreira.